Então, muito bem. Hoje nós vamos falar do manual de pontuação do AVA Colaborar para os alunos de matrícula tardia. Então, você que é matrícula tardia, você que ainda não entendeu como funciona a pontuação, que é uma pontuação gamificada dentro da plataforma, hoje você vai entender passo a passo como alcançar a máxima pontuação. Então vamos lá. O que é avaliação continuada? É um modelo da avaliação que valoriza o seu esforço e desempenho ao longo do semestre. Além das provas, cada atividade que você realiza vale pontos, visando melhorar sua experiência de aprendizado e te ajudando a desenvolver bons hábitos de estudo. Então vamos lá. Avaliação tradicional. Notas no final do semestre, aquela chamada semana de provas. Como é que funciona? Na avaliação tradicional, você estuda todas as disciplinas durante todo o semestre e no final do semestre você tem uma semana de provas e você precisa realizar as provas daquelas disciplinas que você já estudou lá no início do semestre. Aqui nós trabalhamos de uma forma diferenciada. Nós trabalhamos com a avaliação continuada, que é a conquista de pontos durante todo o semestre. Como é que funciona isso? Você inicia o semestre com uma determinada disciplina. Você vai cursar durante 4 semanas aquela disciplina. Serão 4 teleaulas. Você vai estudar essas teleaulas e na 5ª semana você terá a prova daquela disciplina. Então vai estar tudo fresquinho na sua mente. Você terá realizado todas as atividades dentro da plataforma daquela disciplina. Então você estará com foco naquela disciplina. E na 5ª semana você realiza a prova. Então o seu desempenho ele é muito maior porque é algo que você estudou recentemente, diferente da avaliação tradicional, que lá no final do semestre você tem que realizar uma prova de uma disciplina que você estudou no início do semestre. Outra grande diferença é que nós não temos uma semana de provas, no sentido de segunda-feira é uma prova, terça-feira é uma prova, quarta-feira é outra prova e assim por diante. Aqui nós temos na 5ª semana uma semana inteira para você realizar a prova daquela única disciplina. Então a prova se inicia na segunda-feira e se encerra no sábado. Você vai ter uma semana inteira para estar realizando essa prova. Já já eu vou explicar melhor como é que isso funciona. Atividades que valem ponto são elas: prova da disciplina, avaliação formativa, engajamento AVA e as atividades transversais. As atividades transversais são aquelas interdisciplinares, que é a produção textual, a avaliação de proficiência e também normalmente temos o desafio nota máxima. Porém, neste semestre, ninguém irá realizar o desafio nota máxima. Vou explicar em detalhes como funciona a pontuação de cada uma dessas aqui, da prova da disciplina, da avaliação formativa, do engajamento AVA e das atividades transversais. A pontuação disponível para disciplinas regulares e teóricas e práticas é essa aqui. Nível 1,
12.000 pontos. Nível 2, também 12.000 pontos. Nesse semestre, tanto os alunos de nível 1 quanto os alunos de nível 2 têm a possibilidade de alcançar 12.000 pontos. É uma diferença para os alunos de matrícula tardia. Já, com a tabelinha, eu vou explicar para você o que muda para o aluno de matrícula tardia. Mas esse aqui é o padrão. É 12.000 pontos para os alunos de nível 1 e 12.000 pontos para os alunos de nível 2. O que é aluno de nível 1? Aluno de nível 1 é aquele de primeiro semestre. Então, todo aluno de primeiro semestre, ele pode alcançar 12.000 pontos. Atividades que geram pontos dentro da plataforma. Aqui, reforçando o que eu já havia dito. É a prova da disciplina, a avaliação formativa, o engajamento AVA e as atividades transversais. Essa aqui é a tabelinha que eu falei com vocês. Ela traz toda a pontuação que você pode alcançar dentro da plataforma. Os alunos de nível 1, na prova da disciplina, eles podem alcançar até 5.000 pontos. Na avaliação virtual, 3.000 pontos. No fórum, 1.000 pontos. No engajamento AVA, 3.000 pontos, totalizando 12.000 pontos. Os alunos de nível 2, que é o pessoal de segundo semestre em diante, eles podem alcançar 5.000 pontos na prova, igual, porém, na avaliação virtual, reduz para 1.500 pontos, ou seja, 750 pontos em cada avaliação virtual. No fórum, 1.000 pontos. No engajamento AVA, 1.000 pontos, reduz um pouquinho também. E por que essa redução? Porque os alunos de nível 2 em diante, eles têm a produção textual, que é o seu portfólio, o seu trabalho semestral, que vale 3.500 pontos, que é mais da metade do que você necessita para ser aprovado na disciplina. O mínimo para ser aprovado na disciplina são 6.000 pontos. Agora, os alunos de nível 2, que têm avaliação de proficiência, eles podem alcançar 5.000 pontos na prova, 1.500 pontos na avaliação virtual, 1.000 pontos no fórum, 1.000 pontos no engajamento AVA. Aí tem uma diferença na produção textual. Quem tem avaliação de proficiência, a produção textual dele vai valer 2.500 pontos e 1.000 pontos de avaliação de proficiência. Essa avaliação de proficiência, ela tem uma pontuação mínima, são 200 pontos. Então, você precisa alcançar esses 200 pontos e lá no final, você também pode alcançar no máximo 12.000 pontos. Os alunos de matrícula tardia deste semestre não precisam se preocupar com a avaliação de proficiência. Isso aqui são alunos que estão do segundo ou terceiro semestre para frente, mas não todos, somente os que estão elegíveis a realizar essa avaliação de proficiência. Então agora nós vamos para a tabelinha que eu falei com vocês, que dá a diferença para os alunos de matrícula tardia. Essa aqui é a tabelinha para os alunos de matrícula tardia. O nível 1, que são vocês, podem realizar a prova alcançando até 5.000 pontos. Lembrando que o mínimo para ser aprovado nas disciplinas são 6.000 pontos. E na prova, vocês precisam alcançar o mínimo de 1.500 pontos. Então, se vocês alcançarem 1.500 pontos na prova, vocês não serão encaminhados para a recuperação. Precisa alcançar 1.500 pontos de mínimo e o máximo são 5.000 pontos. Na avaliação virtual, vocês alcançam
3.000 pontos de pontuação. Por quê? A avaliação virtual são duas. Então, sendo duas, cada uma vale 1.500 pontos. O fórum, você que perdeu a primeira disciplina, você perdeu o fórum. Então, esse fórum ele não reabre. Todas as outras atividades ainda tem como você realizar. Você ainda pode realizar todas as avaliações diagnósticas, todas as avaliações de aprendizagem. Você pode realizar, se você perdeu, a avaliação virtual. Por quê? Porque tem a avaliação virtual substitutiva, que você vai poder realizar, e você vai poder solicitar a segunda chamada de prova, se você perdeu a primeira disciplina. Vamos dizer que você também perdeu a segunda disciplina. Então, é a mesma coisa. Todas as outras atividades você ainda vai poder realizar. Mas se o fórum já fechou, o fórum não reabre e não tem fórum substitutivo e não tem recuperação de fórum. 3.000 pontos em engajamento AVA. Então, você pode alcançar até 3.000 pontos no engajamento AVA, 11.000 pontos dentro da plataforma. Agora vamos às atividades. Quais são os critérios de aprovação? São 3. Pontuação total, que você precisa alcançar 6.000 pontos. Prova da disciplina, você precisa alcançar 1.500 pontos. E frequência. Para quem é semipresencial, precisa ter pelo menos 50% de frequência. Para ser aprovado nas disciplinas regulares, teóricas e práticas, você precisa pontuação total, acumular no mínimo a pontuação referente à média de 6.000 pontos, na soma de todas as avaliações e atividades realizadas no semestre. Então, como essa soma funciona? Será a soma das provas da disciplina, mais as avaliações formativas, mais o engajamento AVA, mais as atividades transversais, que são aquelas atividades interdisciplinares. Outra coisa para você ser aprovado na disciplina, você precisa atingir no mínimo 1.500 pontos na prova da disciplina. E por quê? Porque a prova da disciplina é um critério de aprovação. Vamos dizer que você já alcançou 8.000 pontos dentro da plataforma, mas você ainda não realizou a prova. A prova ainda está por realizar. Você já está aprovado? Não. Você só estará aprovado depois que você realizar a prova e tirar no mínimo 1.500 pontos. Porque 1.500 pontos na prova é critério de aprovação. Mas, professor, o senhor não disse que com 6.000 pontos eu já estou aprovado? Sim, com 6.000 pontos você já está aprovado na disciplina, desde que você já tenha realizado a prova dessa disciplina e alcançado pelo menos 1.500 pontos nesta disciplina. Aí você estará aprovado na disciplina. Caso você não alcance os 1.500 pontos na prova da disciplina, e você que é matrícula tardia vai estar realizando a segunda chamada dessa prova, então essa segunda chamada ela é diferenciada. Ela acontece na penúltima semana do semestre. Então, quem solicitou a segunda chamada de prova, isso é importante, vai estar realizando essa prova de acordo com o calendário que já está dentro da sua disciplina, lá na penúltima semana do semestre. Caso você ainda não alcance os 1.500 pontos lá na segunda chamada,
na última semana do semestre, a semana seguinte, automaticamente você realizará a recuperação. Então tem essa diferença. A segunda chamada, você precisa solicitar dentro da plataforma. Você vai realizar na penúltima semana do semestre. Se você não alcançou a pontuação, automaticamente você terá que realizar a recuperação na última semana do semestre e alcançar os 1.500 pontos, pelo menos nessa prova. Se você não alcançar os 1.500 pontos, independentemente da pontuação que você tenha naquela disciplina, você ficará reprovado naquela disciplina, porque a prova da disciplina é um critério de aprovação. Avaliação de proficiência. Isso aqui só para os alunos elegíveis do segundo semestre em diante. Você que é primeiro semestre não precisa se preocupar com esta atividade. Caso você seja elegível à avaliação de proficiência, o critério mínimo passa a ser 200 pontos. Então, você precisa alcançar no mínimo 200 pontos na avaliação de proficiência. Alunos do semipresencial precisam ter 50% de frequência nas videoaulas. Então, são 4 videoaulas, pelo menos 2 você tem que estar no polo assistindo essas videoaulas. E também, para os alunos que têm a prática, por exemplo, os alunos de educação física, mesmo que você seja 100% online, quando tiver aula prática no polo, que os alunos do 100% online também realizam aula prática, precisam ter 75% de presença. Então, são 4 aulas práticas dentro da disciplina. Pelo menos em 3 você precisa estar presente. Como ganhar pontos? Você ganha pontos ao realizar as provas das disciplinas, as atividades virtuais, os trabalhos, que são a nossa produção textual, portfólio, participando dos fóruns da disciplina e, se você for elegível, realizando a avaliação de proficiência e as listas de exercícios da plataforma Desafio Nota Máxima, que neste semestre ninguém estará realizando. Para entender quanto vale cada uma dessas atividades, veja o detalhe a seguir. Vamos lá, vamos repassar aqui uma por uma das atividades que eu já citei para vocês. Prova da disciplina, o que é? É uma avaliação aplicada no seu AVA para medir o seu aprendizado na disciplina. A prova é composta de questões objetivas de múltipla escolha. Então, ela é realizada dentro da plataforma e ela é composta por questões de múltipla escolha. Para quem é nível 1, primeiro semestre, essa prova terá 16 questões. E como é que funciona isso? São 16 questões, mas são 4 questões a mais que vocês ganham. Por quê? A prova padrão do segundo semestre em diante, para o pessoal de nível 2, são 12 questões. Porém, o pessoal de primeiro semestre ainda ganha 4 questões a mais de lambuja. Mas vamos dizer que você está realizando a prova. Se você acertar 12 questões, você alcançou a pontuação máxima. Então, com 12 questões das 16, você já alcança os 5.000 pontos daquela prova. As outras 4 questões são mais 4 de lambuja que você ganha a possibilidade de estar alcançando essa pontuação.
A prova da disciplina vale 5.000 pontos. Importante, lembrando que um dos critérios de aprovação das disciplinas regulares é atingir no mínimo 1.500 pontos na prova da disciplina. Então, como eu já disse antes, você precisa ter 1.500 pontos na prova da disciplina para ser aprovado. Avaliação formativa. São atividades que você realiza no AVA que compõem a sua formação. Existem 2 tipos de atividades formativas. São elas a avaliação virtual e fórum. Avaliação virtual. São 2 avaliações com 5 questões cada, que podem ser realizadas com consulta aos materiais didáticos disponibilizadas nas web-aulas. Assim, a leitura atenta e a participação nas web-aulas são requisitos fundamentais para o seu sucesso na hora de realizar as avaliações virtuais. São 2, com 5 questões cada. Então, é lícito e é também importante que você consulte os seus materiais didáticos. Então, você pode consultar os seus materiais didáticos para realizar essa avaliação virtual. Essa avaliação virtual ela tem um prazo de realização estendido e funciona da seguinte forma. Você entrou na avaliação virtual, começou a responder. Vamos dizer que você está utilizando a sua hora de almoço na empresa. Você começou a responder. Das 5 questões, você conseguiu responder 2 dentro desse tempo livre que você tinha. Não tem problema algum. Você pode fechar a atividade e as 2 opções que você marcou continuarão marcadas lá. E num outro momento você pode entrar para realizar as outras 3. Dessas 5 questões, na hora de finalizar, você clicou no botão de finalizar e apareceu a mensagem de que existe alguma questão errada. Aí você vai voltar lá, vai revisar essas questões e vai finalizar de novo. Na hora que você clicar em finalizar, se tiver ainda outra questão errada, ele vai te avisar que tem alguma questão errada. Você vai voltar e vai revisar as questões de novo. Na terceira vez, aí não vai te falar mais nada e vai salvar do jeito que está. Outra atividade que nós temos é o fórum. É um ambiente que proporciona interatividade com seus colegas de turma, professores e tutores. O objetivo principal é fomentar discussões a respeito dos temas, disciplinas que estão sendo cursados. O fórum é aberto pelo docente responsável pela disciplina, que apresenta uma situação-problema. Você pode se posicionar frente a essa situação utilizando o que aprendeu com o estudo dos materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação é feita pelo tutor e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às postagens de seus colegas de forma dinâmica e construtiva. O que isso tudo aqui quer dizer? Quer dizer que o fórum ele é formado da seguinte maneira. Seu tutor eletrônico, seu professor, vai abrir um tópico e você vai precisar responder esse tópico. Mas não só responder. Você vai responder e vai comentar, no mínimo, em 2 respostas de outros alunos. Então, você vai ver lá muitos alunos respondendo esse fórum. São alunos de todo o Brasil que estão cursando aquela mesma disciplina. E quanto mais participações você tiver no fórum,
você consegue alcançar uma pontuação excelente, que já já nós vamos ver que pontuação é essa. Então, quanto mais participações você tiver no fórum, melhor. Avaliação virtual. São 2 avaliações valendo 750 pontos em cada, totalizando 1.500 pontos na disciplina. Mas, professor, você não disse que eram 3.000 pontos e cada uma valia 1.500 pontos? Sim, esse aqui é o padrão. A partir do segundo semestre em diante, cada uma vai valer 750 pontos e as duas vão totalizar 1.500 pontos. Porém, neste semestre, o pessoal do nível 1, cada avaliação está valendo 1.500 pontos. Então, vocês do nível 1 terão avaliações valendo 1.500 pontos. Fórum. Como é que funciona a pontuação? Você precisa ter no mínimo, mas eu digo que mais do que no mínimo de 2, você precisa ter no mínimo 3 ou 4 participações. Você pode alcançar, se a sua resposta foi relevante. O que é uma resposta relevante? É uma resposta construída e embasada. Você pode alcançar 1.500 pontos. Se a sua resposta foi neutra, ou seja, uma resposta ali meia boca, você pode alcançar nesta resposta 500 pontos. E se a sua resposta foi um Ctrl+C, Ctrl+V da internet, ela não receberá pontuação, porque aí se configura plágio e plágio não pode ser pontuado. Então é importante você responder de forma relevante. Responda e coloque algum autor para fundamentar a sua resposta. Engajamento AVA. São pontuações que você conquista a cada atividade realizada no AVA. Essas pontuações aqui são excelentes. Por você realizar a sua atividade dentro da plataforma, você é pontuado por isso. Realizar a atividade não é minha obrigação? Sim, é sua obrigação realizar as atividades. Mas conforme você vai realizando essas atividades, você vai alcançando a pontuação de engajamento. Web aula. São aulas disponibilizadas no AVA, elaboradas pelo professor especialista da disciplina, com o objetivo de ampliar e aprofundar seu conhecimento. É um rico instrumento pedagógico que utiliza recursos ampliados, dialógicos e interativos para potencializar a construção do aprendizado. O que isso tudo aqui quer dizer? A web aula é o seu material didático web. Então é importante que você esteja lendo o seu material didático web. Está lá disponibilizado lá o seu conteúdo web. E tem um detalhe, toda vez que você lê o seu conteúdo web inteiro, dentro da disciplina tem uma barrinha de completude. Então, quando você lê esse material didático inteiro, essa barrinha de completude ela vai andando. Quando chegar nos 100%, você alcança a pontuação de engajamento por aquela atividade. Outra atividade que gera engajamento dentro da disciplina é a teleaula. São aulas transmitidas ao vivo, via satélite, no polo, com a presença do tutor. Isso aqui para os alunos do semipresencial. Para os alunos do 100% online, essas aulas também são transmitidas ao vivo, via satélite dentro da sua plataforma. Você pode localizar essas aulas ao vivo a partir de um link
que fica lá na teleaula em vermelho. Você pode assistir ao vivo. Assistir ao vivo é bem legal, porque tem alguns quizzes, você pode estar respondendo, é muito interessante. Porém, assistir a aula ao vivo não te dá pontuação de engajamento. E como é que você alcança essa pontuação de engajamento? 48 horas após a transmissão ao vivo, essa teleaula entrará gravada dentro da sua plataforma. Então, quando você assiste a teleaula gravada e você assiste até o final, aquela barrinha de completude que está lá dentro da disciplina vai chegar ao final, vai ficar verde e vai estar marcado lá 100%. Então, você alcançou a pontuação por você assistir às teleaulas. É uma pontuação bem razoável, são 600 pontos, então é uma pontuação que não se pode jogar fora. Outra coisa que você encontra dentro da disciplina são as pré-aulas. Lá você vai encontrar com o nome de avaliação diagnóstica. São questões preparatórias para o conteúdo que será exibido nas teleaulas, que devem ser realizadas antes das teleaulas. É isso mesmo. Mas você não sabe nada antes da teleaula, por isso o nome é avaliação diagnóstica. Essas avaliações, você não precisa ficar preocupado. Elas não têm ponto por acerto das questões. Ela não pontua o seu acerto. Ela pontua a realização. Então, se você realizou, você ganha pontos realizando a avaliação diagnóstica. E também nós encontramos a pós-aula, que são as avaliações diagnósticas, que são realizadas após a teleaula. São questões que reforçam o conteúdo exibido nas teleaulas, que devem ser realizadas após as teleaulas. Então, você assiste a teleaula e depois que assistiu a teleaula, você vai realizar a avaliação de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem. Também não tem pontuação por acerto, mas pontuação por realização. Há limite de pontuação? Sim. Cada atividade de engajamento possui um limite que varia de acordo com as atividades disponíveis nas disciplinas que você está cursando. Acompanhe os pontos de engajamento conquistados no AVA. O limite de pontos total de engajamento varia de acordo com o nível da disciplina. Alunos de nível 1 alcançam 3.000 pontos. Do nível 2, 1.000 pontos. Também não é nada para se jogar fora. Atividades transversais, também conhecidas como interdisciplinares. São atividades que você realiza no período letivo, que valem pontos para todas as disciplinas. Então, essas atividades transversais valem para todas as disciplinas. Nós temos a produção textual, que são trabalhos individuais ou em grupos resultantes das atividades de autoestudo. Esses trabalhos são propostos pelos professores durante o semestre de forma a contemplar a interdisciplinaridade do conteúdo estudado. Você pode submeter o trabalho em desenvolvimento para apreciação prévia do tutor, contando com sua orientação até a entrega final. Então, você que é aluno de matrícula tardia do primeiro semestre, não precisa se preocupar com esta atividade neste semestre. Neste semestre,
nenhum aluno de primeiro período estará realizando a produção textual. Só os alunos de nível 2, que é do segundo semestre em diante. Também a avaliação de proficiência, que eu comentei com vocês, só para os alunos de segundo semestre em diante, aqueles que são elegíveis. Também não são todos. E temos o desafio nota máxima, que neste semestre ninguém estará realizando. Aí você deve estar pensando, professor, se das 3 nós não estamos realizando, como é que nós alcançamos essa pontuação? Neste semestre, a pontuação das avaliações virtuais ela foi modificada para que vocês alcancem uma pontuação melhor e a sua pontuação de engajamento ela é aumentada. Vocês viram que o pessoal do nível 2, que tem produção textual, que tem avaliação de proficiência, eles alcançam somente 1.000 pontos no engajamento. Vocês do primeiro semestre podem alcançar até 3.000 pontos. Agora, algo importante para vocês de matrícula tardia. Como funciona a segunda chamada? Você pode realizar a segunda chamada quando se ausentar em alguma prova da disciplina ou avaliação de proficiência. Será possível realizar a segunda chamada caso você solicite no AVA no prazo limite de 48 horas antes da semana de provas de segunda chamada. Então, consulte a data no calendário acadêmico. Lembra que eu falei para vocês que a segunda chamada acontece lá no final do semestre? Mas o quanto antes você solicitar a sua segunda chamada, melhor. Então, se você é aluno de matrícula tardia e não suspendeu a disciplina e vai realizar a segunda chamada, o quanto antes você solicitar, melhor. A segunda chamada vale a mesma pontuação da primeira chamada, 5.000 pontos. Como funciona a recuperação? Você estará elegível à recuperação apenas se você não atingir o critério de mínimo de prova e tiver realizado a prova da disciplina ou a segunda chamada da disciplina. A recuperação substituirá somente os pontos da prova da disciplina, valendo 5.000 pontos. Então, você fez lá a segunda chamada, você que é aluno de matrícula tardia, realizou a segunda chamada, não alcançou os 1.500 pontos, na semana seguinte, automaticamente você realizará a prova da recuperação. Importante, caso você não realize a prova da disciplina ou a segunda chamada, você não será elegível à realização da recuperação, estando assim automaticamente reprovado na disciplina. Então, você que é matrícula tardia, você já perdeu a primeira chamada. Você precisa solicitar a segunda chamada. A solicitação da segunda chamada é uma atividade obrigatória de todos os alunos. Quem não realizou a primeira chamada precisa realizar a ação de solicitar a segunda chamada. Se você não foi bem na segunda chamada, você tem direito à recuperação. Mas se você não realizou a segunda chamada, se você não solicitou a segunda chamada, você não fará a recuperação e ficará reprovado naquela disciplina. Então, meus amigos, meus alunos queridos, alunos de matrícula tardia, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.